vai falar dele. Pedro de Lara. Não, mentira, mas tem a ver com Pedro de Lara. A gente vai falar de Silvio Santos, meus queridos. Sabe por quê? Vocês lembram aquela série que estreou no Star Plus ano passado, chamada O Rei da TV? Que é uma série de ficção baseada em fatos reais sobre o Silvio Santos. Aí você deve estar falando, esse cara tá louco. Ou é uma série de ficção ou uma série baseada em fatos reais. Que eu tô louco é certeza, mas eu vou explicar para vocês a questão. Várias séries, elas pegam fatos que aconteceram na realidade e adaptam para ficção. Então a série não tem um compromisso de ser fiel à biografia ou às notícias ou os fatos da vida do Silvio Santos. A série, na verdade, o que ela faz é contar pra gente uma visão ficcionalizada. Então os roteiristas se baseiam naquilo que aconteceu, mas eles contam pra gente uma outra coisa. Eles não precisam se apegar fielmente àquilo ali. Então, nessa série, O Rei da TV, ela vai ganhar a segunda temporada. E a segunda temporada de O Rei da TV, meus queridos, vai mostrar Silvio Santos o político. Por quê? Essa série que estreia dia 29 de março, se eu não tô doidão, baixa um pouquinho aí, Lucas, só pra eu ver o dia que estreia, depois você volta a foto do Silvio. Isso mesmo, 29 de março, a segunda temporada, ela vai se passar em 1989. Vocês sabem o que aconteceu em 1989? Em 1989, Silvio Santos decidiu se candidatar à presidência da República. Só que ele decidiu se candidatar à presidência da República faltando menos de um mês para a eleição. Vale lembrar que a eleição de 1989 era a eleição que marcava, né, a primeira eleição presidencial desde o começo da ditadura militar, né, marcava a redemocratização. E aí os brasileiros estavam loucos para votar, né? Tinha acabado a ditadura, a gente tinha voltado à democracia. E Silvio Santos, faltando um mês para a eleição, decidiu que ia ser candidato. Ele se filiou ao Partido Municipalista Brasileiro. E logo que o Silvio entrou, mesmo com pouco período de campanha, adivinha o que aconteceu? Silvio Santos foi bater com 30% das intenções de votos. E isso gerou, claro, um movimento na classe política, porque todo mundo falou, que isso? Não dá, como é que esse cara vai chegar e vai ganhar e tal? E ficou todo mundo meio apavorado, existia um risco, como assim? Um cara de TV vai assumir, vai ser o primeiro presidente civil do Brasil, toda aquela confusão. E aí, essa treta teve 18 pedidos de impugnação à candidatura de Silvio Santos, e essa treta foi parar no TSE, que acabou anulando a candidatura de Silvio Santos por dois motivos. O primeiro motivo, alegado pelo TSE, que também era defendido pela Procuradoria-Geral Eleitoral, era de que Silvio Santos, por ser dono de uma rede de TV de alcance nacional, não poderia se candidatar, mesmo que o nome dele não constasse com nenhum cargo diretivo no SBT à época. A segunda questão que foi adotada pelo TSE era que os registros do Partido Municipalista Brasileiro apresentavam irregularidades. O partido não tinha cumprido todas as normas legais ali para ter candidatos. E assim, a candidatura de Silvio Santos não passou de um sonho, vamos colocar assim. Mas é fato que Silvio Santos foi candidato em 1989 e a série vai abordar isso. E vai abordar também o fato de que depois que não consegue ser candidato, Silvio decide transformar o SBT numa grande potência televisiva. O SBT tinha acabado de ser adquirido por ele. A trajetória do Silvio, ele começou como apresentador de rádio, depois foi para televisão, ele fez durante muito tempo o programa Silvio Santos, pasmem, na Globo, depois foi para outras emissoras, e aí ele montou a TVS, né? Vocês devem imaginar o que significa TVS, né? TV Silvio Santos. E aí depois a TVS foi crescendo, quando ele finalmente conseguiu ter seu canal, ele lutou muito para ter um canal próprio, que era a TVS, aí ele conseguiu crescer e criou o Sistema Brasileiro de Televisão SBT, também conhecido como Silvio Brincando de Televisão. Mas isso só por quem é mais crítico. E nos anos 90, é interessante vocês saberem que o Silvio Santos, ele montou assim, foi quando o SBT ele tinha a maior força, talvez tenha sido o grande momento do SBT. Nessa época, o SBT, ele falava que ele tinha um orgulho em ser o vice. Ele tinha orgulho em ser o segundo colocado, que ele falava, eu não consigo competir com a emissora, né, com a emissora concorrente, que era a Rede Globo naquela época. Ele falou, eu vou ser o segundo colocado e eu vou manter essa segunda colocação e eu vou fazer acontecer. Pra vocês terem ideia dos casos malucos do Silvio Santos, não sei se isso vai ser abordado na série. Uma vez o Silvio Santos, ele queria passar um filme, agora eu me esqueci o filme, mas depois eu pesquiso e trago pra vocês. Um filme que todo mundo queria ver, um filme super aguardado, ele tinha conseguido o direito desse filme. E aí a Globo, pra não deixar o Silvio Santos ganhar na concorrência, ela ficou estendendo a novela. Como o Silvio Santos ele não tinha programação para colocar no ar naquele período que a novela foi estendida, ele também não passou o filme. Ele exibiu uma tarja dizendo o seguinte: fique tranquilo, após a novela você vai ver o seu filme. Esse é Silvio Santos. Então, Silvio Santos, nessa época, ele teve ideias brilhantes e geniais e conduziu o SBT de maneira muito criativa. É dessa época aí programas como TV Cruz, acho que o Bom Dia e Companhia talvez seja um pouquinho depois, ali nos anos 2000, mas Passa ou Repassa, Sabadão Sertanejo, Domingo Legal e por aí vai, galera.
Então, ó, eu sou muito, como vocês podem perceber, eu sou muito fã do Silvio Santos. Então, vejam a série O Rei da TV, que vai abordar o Silvio Santos político e também essa guinada que o Silvio Santos dá no SBT.